Graça e paz, queridos irmãos. Muita alegria poder, mais uma vez, compartilhar com os meus irmãos em Cristo da Palavra de Deus. Essa palavra que dá vida, essa palavra que transforma, essa palavra que nos mostra a direção a seguir, uma direção que nos dá segurança e que nos faz sempre pessoas associadas ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a palavra que fica eternamente, a palavra que nos foi evangelizada, a palavra que não muda, que não passa, que vai subsistir a todas as coisas, ainda que tudo passe, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quero compartilhar com os irmãos o texto que vem do livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículos 6, 7, 10, 12 e 13. Escutem a palavra de Deus. Jeremias diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois a ti se deve o temor. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos ninguém há semelhante a ti. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Quando Ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus, e Ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Meus amados, Jeremias, esse profeta que foi chamado ainda na sua idade tenra, um adolescente jovenzinho, para carregar sobre si uma responsabilidade enorme, foi chamado pessoalmente por Deus, e assim ele cumpriu a sua missão, ainda que cheio de sofrimentos. Foi um profeta chamado profeta chorão, exatamente pelos sofrimentos que teve que encarar, enquanto clamava ao seu povo para que se arrependesse dos seus pecados, a fim de que não caíssem na punição, na vara corretora de Deus, que faz justiça e que procura ensinar o seu povo a caminhar na sua presença em santidade. Pois bem, Jeremias, o profeta, fez aqui esse relato detalhado e fiel do Deus Todo-Poderoso, destacando a grandeza do seu nome, mostrando assim que o seu nome é cheio de poder, chamando-o de Rei das Nações, a quem nós devemos temer com o nosso coração, ou seja, reverenciar, reconhecer como Deus poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Não é que devemos andar com medo, mas temer a Deus é reconhecer o seu senhorio, o seu domínio, amá-lo, servi-lo e honrá-lo com as nossas vidas. Ele o chama de um rei, o Rei das Nações, que deve ser temido. Chama-o de verdadeiro Deus, chama-o de Deus vivo, em contraste com os deuses que são feitos por mãos humanas, que são moldados a uma aparência humana, e depois as pessoas se dobram diante dessas imagens de escultura e dirige a elas a sua oração, àqueles que não podem ver, que não podem sentir, que não podem ouvir. Então ele diz que ele é o Deus vivo, ele afirma que Deus está sobre todos os deuses formados por mãos humanas. Ele o chama de Rei eterno. E ele o faz, meus amados, diante do contraste das opções equivocadas e perigosas e enganadoras feitas pelo mundo
e pelo próprio povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. As opções não passam de alternativas espiritualmente irresponsáveis e que conduzirá inevitavelmente à destruição e à morte eterna. Jeremias também faz uma declaração e ele mostra assim as credenciais divinas, mostrando que Deus é o autor de todo o mundo, de toda a terra, de todo esse universo. Tudo quanto existe tem a assinatura poderosa, graciosa e soberana do Deus Todo-Poderoso, que é descrito aqui por Jeremias. Ele também assevera que Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e mostra assim que esse Deus, pelo fato de ser Senhor sobre tudo, sobre toda a criação, inclusive dos seres humanos, ele tem o direito de se enfurecer diante da impiedade, da desobediência e do pecado flagrante da humanidade, incluindo o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Ezequiel bradava já lá no seu livro, dizendo: a alma que pecar, essa morrerá, não apenas a morte física, mas infelizmente, sobretudo, a morte espiritual, que é a distância eterna de Deus. Dizia também o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 6, ele dizia: quem pode subsistir diante do furor da sua ira? O interessante, meus amados, é que esse Deus que se ira, que é apresentado da forma como foi apresentado, com todos os mais diversos adjetivos pelo profeta Jeremias, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tiago diz que esse Deus, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ao Deus que foi revelado na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De maneira que o João, na sua epístola, o apóstolo João, na sua epístola, no capítulo 4, 8, ele diz que Deus é amor. O mesmo João, na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, ele chama esse Deus como luz, em quem não há trevas nenhuma. Ele diz que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Esse Deus, ele, segundo o salmista, é refúgio e é fortaleza, e é socorro bem presente na tribulação. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, ele diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o Deus que não suporta o pecado. É o Deus que combate a impiedade e que procura combater o pecado na vida dos homens. Daí, de vez em quando, por causa do pecado, ele acende o seu furor. A Bíblia diz que para aqueles que continuam na sua vida de pecados e desobediência, sobre esses a ira de Deus permanece. No entanto, meus amados irmãos, existe um intuito, existe um objetivo pelo qual Deus acende o seu furor contra o pecado e contra o pecador que ainda vive em pecado e em desobediência. Deus quer ensinar as pessoas a encontrar o caminho da eternidade, o caminho da obediência e da santidade. Diante disso, o Novo Testamento revela um Deus, sim, que continua punindo o pecado, mas de uma maneira completamente diferente. A maneira como ele é apresentado no Novo Testamento é apresentado como um Deus que cumpre a sua promessa, especialmente a promessa que está em
no livro de Isaías, no capítulo 53, nos versículos 5 e 6. Escute a leitura da palavra de Deus, especialmente esses versículos 5 e 6 do capítulo 53. Ele fala aqui sobre Jesus, Isaías, mais ou menos 800 anos antes do nascimento do Salvador. Isaías escreveu que Jesus, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É o profeta Isaías que ainda diz que o Senhor não entristece sem nenhum objetivo, ou debalde, ou em vão, os filhos dos homens. Há um objetivo, é que Deus quer atraí-lo para a sua presença. Deus quer trazê-lo, esse Deus Todo-Poderoso, o Rei das Nações, o Deus que deve ser temido pelos homens, quer trazer através da pessoa gloriosa e bendita de Jesus, em quem Ele puniu todo o pecado e toda a transgressão. Ele quer trazer para a sua companhia, completamente salvo pelo poder da cruz do Calvário. É isso que Deus quer fazer pela humanidade. O Deus que é descrito como Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele não deseja destruir a sua alma nem a minha. Ele deseja simplesmente que você o reconheça como Deus, tema o seu nome, aceite Jesus Cristo, aquele em quem foi punido toda a transgressão da humanidade, o abrace pela fé. E assim, a Bíblia diz que você se tornará uma nova criatura, um filho de Deus pela fé, e será agregado à sua família para viver com Ele para sempre. Abra o seu coração para Jesus e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Nosso Deus, toca no coração de quem ouviu esta palavra, para que seja assim, convencido do seu pecado, e possa se arrepender desses pecados e se voltar para Deus, para experimentar a vida através da fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.